do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Seara dos Médiuns. Amigo leitor, a doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo à árvore robusta espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Que princípios afins se lhe instalem nos movimentos, a maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos de tronco generoso é inevitável. Contudo, que os lavradores do campo lhe devem fidelidade e carinho, para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas, é outra proposição que não sofre dúvida. Assim pensando, prosseguimos em nossos comentários humildes da codificação kardeciana, apresentando neste volume o desataviado cometimento que nos foi permitido atender no decurso das 90 reuniões públicas nas noites de segundas e sextas-feiras, que tivemos a alegria de partilhar junto dos irmãos uberabenses, em 1960, na sede da Comunhão Espírita Cristã. Dessa feita, o Livro dos Médiuns, que justamente agora, em 1961, está celebrando o primeiro centenário, foi objetivo de nossa especial atenção. Os textos em exame foram escolhidos pelos companheiros encarnados em cada reunião e, depois dos apontamentos verbais de cada um deles, articulamos as considerações aqui expressas, que em vários casos fomos compelidos a deslocar do tema proposto à face de acontecimentos eventuais surgidos nas assembleias. Algumas das páginas que ora reunimos foram publicadas em Reformador, o respeitado mensário da Federação Espírita Brasileira, e no jornal A Flama Espírita, da cidade de Uberaba. Esclarecemos, porém, que situando aqui as nossas apreciações simples na feição integral com a ordem cronológica em que foram escritas e na relação das questões respectivos parágrafos, que o Livro dos Médiuns nos apresentava, efetuamos pessoalmente a total revisão de todas elas para o trabalho natural do conjunto. Mais uma vez, asseguramos de público que o único móvel a inspirar-nos no serviço a que nos empenhamos é o de encarecer o impositivo crescente do estudo sistematizado da obra de Allan Kardec. Construção basilar da doutrina espírita a que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo oferece cobertura perfeita, a fim de que mantenhamos o ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo que aparecem fatalmente em todas as fecundações de exotismo e fantasia. Esperando, pois, que os outros seareiros venham a lide remediar-nos a imperfeição com interpretações e contribuições mais claras e mais eficientes em torno da palavra imperecível do grande codificador, de vez que os campos da ciência e da filosofia, nos domínios doutrinários do espiritismo, são continentes de trabalho a se perderem de vista. Aqui ficamos em nossa tarefa de apagado expositor da religião espírita, que é a religião do Evangelho do Cristo, para a sublimação da inteligência e aprimoramento do coração. Emmanuel, Uberaba, 1º de janeiro de 1961. Num século de espiritismo. Reunião pública de 4/1/60, item 1. Num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram regateadas, e tantas foram elas que Richer conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metapsíquica,
usando recursos tão demonstrativos e convincentes quanto aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia ou botânica. Sábios distintos, entre os quais Wallace e Zollner, Crookers e Lombroso, Myers e Lodge, mobilizando médiuns notáveis, efetuaram experiências de valor inconteste. Entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Se o primeiro século de doutrina espírita viu realizações admiráveis, desde os cálculos profundos da física nuclear aos rudimentos da astronáutica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis, como sejam as guerras de conquista e rapinagem, nas quais os campos de prisioneiros foram teatro para os mais hediondos espetáculos de barbárie e degradação em nome do direito. A técnica na destruição de cidades em massa, as inquisições políticas à feição das antigas inquisições religiosas, amordaçando a liberdade de consciência, a proliferação das indústrias do aborto, às vezes com o amparo de autoridades respeitáveis, a onda crescente dos suicídios, o delírio dos entorpecentes, o abuso da hipnose, o lenocídio transformado em costume elegante da vida moderna, o aumento dos chamados crimes perfeitos, com manifesta perversão da inteligência, e a percentagem assustadora das moléstias mentais com alicerces na obsessão. Desse modo, não nos basta apenas um espiritismo científico que despenda indefinida cota de tempo, averiguando a sobrevivência do ser, além do sepulcro. Apesar da elevação de propósitos dos pesquisadores eminentes que tateiam os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável a sombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. 2. Cartão de visita. Reunião pública de 8/1/60. Item 7. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Analisando-o palidamente, tomemos a imagem da vela acesa, apesar de imprópria para as nossas anotações. A vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa. O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental. Na primeira temos a chama, no segundo identificamos a ideia. Uma e outro possuem campos característicos de atuação que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido.
tanto pode revelar o caminho de um santuário quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos do benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. E refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme os nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento à luz dos construtores do bem ou à sombra dos carregadores. 3. Ensino Espírita. Reunião pública de 11/1/60, item 3. Se abraçaste na doutrina espírita o roteiro da própria renovação, em toda parte és naturalmente chamado a fixar-lhe os ensinos. Administrador, não te limitarás ao controle de patrimônios físicos, porque saberás aplicá-los no bem de todos. Legislador, não te guardarás na galeria dos privilégios, porque humanizarás os estatutos do povo. Juiz, não te enquistarás na autoridade de convenção, porque serás em ti mesmo a garantia do direito correto. Médico, não estarás circunscrito ao órgão enfermo, porque auscultarás igualmente a alma que sofre. Professor, não terás nos discípulos meros associados no estudo dos números e das letras, mas verdadeiros filhos do coração. Negociante, não farás do comércio a feira dos interesses inferiores, mas a escola da fraternidade e do auxílio. Operário, não furtarás o tempo no exercício da rebeldia, mas vigiarás satisfeito o desempenho das próprias obrigações. Lavrador, não serás sanguessuga insaciável da terra, mas recolher-lhe-ás os produtos, ajudando-a nobremente a reverdecer e florir. Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto na responsabilidade espírita. Toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se convirta em amor. Hoje e agora, onde estivermos, segundo os nossos princípios, somos constantemente induzidos a lecionar disciplinas de entendimento e conduta. Aqui é a solidariedade, ali é a fidelidade aos compromissos, adiante é a compreensão, mais além é a renúncia. Aqui é o devotamento ao trabalho, ali é a paciência, adiante é o perdão incondicional, mais além é o espírito de sacrifício. Doutrina espírita, na essência, é universidade de redenção. E cada um de seus profitentes ou alunos, por força da obrigação no burilamento interior,
é obrigado a educar-se para educar. É por isso que, se lhe esposaste as tarefas, seja esse ou aquele o setor de tuas atividades, estarás cada dia ensinando o caminho da elevação na cadeira do exemplo. 4. Ante a mediunidade. Reunião pública de 15/1/60, item 30. No trato da mediunidade, não andemos à cata de louros terrestres, nem mesmo esperemos pelo entendimento imediato das criaturas. Age e serve, ajuda e socorre sem recompensa. Recordemos Jesus e os fenômenos do Espírito. Ainda criança, ele se submete, no templo, ao exame de homens doutos que lhe ouvem o verbo com imensa admiração, mas a atitude dos sábios não passa de êxtase improdutivo. João Batista, o amigo eleito para organizar-lhe os caminhos, depois de vê-lo nimbado de luz em plena consagração messiânica, ante as vozes diretas do plano superior, envia mensageiros para lhe verificarem a idoneidade. Dos nazarenos que lhe desfrutam a convivência, apenas recebe zombaria e desprezo. Dos enfermos que lhe ouvem o sermão do monte, buscando tocá-lo, ansiosos na expectativa da própria cura, não se destaca um só para segui-lo até a cruz. Dos 70 discípulos designados para mistérios santificantes, não há lembrança de qualquer deles na lealdade maior. Dos seguidores que comeram os pães multiplicados, ninguém surge perguntando pelo burilamento da alma. Dos numerosos doentes, por ele reerguidos à bênção da saúde, nenhum aparece nos instantes amargos para testemunhar-lhe agradecimento. Nicomedes, que podia assimilar-lhe os princípios, procura-lhe a palavra na sombra noturna, sem coragem de liberar-se dos preconceitos. Dos admiradores que o saúdam em regozijo, na entrada triunfal em Jerusalém, não emerge uma voz para defendê-lo das falsas acusações perante a justiça. Judas, que lhe conhece a intimidade, não hesita em comprometer-lhe a obra diante dos interesses inferiores. Somente aqueles que modificaram as próprias vidas foram capazes de refleti-lo na glória do apostolado. Pedro, fraco, fez-se forte na fé e, esquecendo a si mesmo, busca servi-lo até a morte. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. Joana de Cusa, amolecida no conforto doméstico, ouvida as conveniências humanas e acompanha-lhe os passos sem vacilar no martírio. Paulo de Tarso, o perseguidor, aceita-lhe a palavra amorosa e estende-lhe a boa nova em suprema renúncia. Não detenhas assim qualquer ilusão à frente dos fenômenos medianímicos. Encontrarás sempre e por toda parte muitas pessoas beneficiadas e crentes como testemunhas convencidas e deslumbradas diante deles, mas apenas aquelas que transfiguram a si mesmas, aperfeiçoando-se em bases de sacrifício pela felicidade dos outros, conseguem aproveitá-los no serviço constante em louvor do bem. Do livro 5. Curiosidade. Reunião pública de 18/1/60, item 31. A curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio.
Sem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão interrompida no limiar. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete. Colombo descobre as terras do Novo Mundo depois de anotar os apontamentos de Perestrelo. Pantlé articula os acumuladores de eletricidade sob a forma de energia química, mas toma por base a pilha de Volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fios, utiliza as experiências de Branly. Pasteur demonstra definitivamente a origem microbiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Davine e outros. Para tudo isso, no entanto, não se mobilizam em poltronas de sonho, nem param à frente de esboços. Lutam e sofrem, gastando fósforo e tempo. Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade ante o deslumbramento é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sob uma campânula de vidro. Imaginemos um índio habituado aos sons da inúbia e do boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas. Apresentar-lhe, só por isso, uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Não esperes, assim, que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício, tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem e do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desfiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também na mediunidade não aguardes concessões de pechincha. Há, nos reinos do espírito, leis e princípios, novas revelações e novos rumos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor.